Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Privatização é ruim para o povo e boa para governos corruptos. As empresas estatais foram construídas com dinheiro público para atender às necessidades da população. Privatizar significa vender a preço de banana esse patrimônio, que é do povo, para grandes empresas estrangeiras e nacionais. Logo após de serem entregues aos grupos privados, essas empresas demitem trabalhadores e aumentam os preços das tarifas. Foi o que ocorreu em todas as privatizações das companhias de energia elétrica e de água em nosso país. Os governantes que fazem esses criminosos leilões recebem propinas em contas no exterior e ficam ainda mais ricos. Conclusão: privatizar a Sabesp e a Cozampa é ruim para o povo e bom para os governantes corruptos. Privatização da Cozampa aumentará a conta de água. O governo do Pará tenta repetir o erro que foi a venda da Celpa e prepara caminho para a privatização da Cozampa. Texto de Velferson Alves, de Belém do Pará. Frequentemente, ouvimos alguém dizer que a responsabilidade de algum serviço administrado pelo Estado ser ruim é porque ele é estatal, que basta entregar para a iniciativa privada que o problema será solucionado. Mas a experiência brasileira demonstra como a privatização de estatais custa caro a vida de trabalhadores e trabalhadoras. Este é o caso da privatização das Centrais Elétricas do Pará, a CELPA. A empresa operava em capital misto e era responsável pela garantia de energia elétrica no estado desde 1963. Contudo, em 1998, o então presidente Fernando Henrique Cardoso endossa o processo de privatização por meio de leilão junto ao governador do Pará, Almir Gabriel, ambos do PSDB na época. O vencedor do leilão foi o consórcio formado pelo Grupo Rede e Inepar, com 65% e 35% do capital votante, respectivamente. Porém, nenhuma dívida da empresa foi repassada para o consórcio, sendo a empresa adquirida por um valor muito abaixo do mercado, 450 milhões de dólares. Antes da privatização, a CELPA possuía problemas relacionados a investimento público. A regra do modelo neoliberal de gestão é deixar de investir para que a empresa não consiga prestar o serviço com qualidade, gerando assim descontentamento na população. A privatização, então, é apresentada como solução sem grandes questionamentos. Uma vez efetivada a entrega do bem público, a lógica é do lucro máximo a todo custo. Hoje, a Equatorial Pará, empresa que assumiu a CELPA após o Grupo Rede declarar falência, pratica o preço de 96 centavos por quilowatt-hora, o maior do país, sem contar os impostos e a taxa de iluminação pública. Dessa maneira, conseguiu um lucro líquido de 1,3 bilhão de reais em 2022. Para o Estado capitalista, de nada vale o Pará ser responsável por cerca de 11% da produção de energia elétrica e possuir duas das principais usinas hidrelétricas construídas a preço de sangue dos povos da região. Mais uma mentira. Agora, a mesma ladainha está sendo propagada pelo atual governador Helder Barbalho, do MDB, que vê a Companhia de Saneamento Básico do Pará, a Cozampa, estatal responsável por garantir água e esgoto à população, como mercadoria a ser vendida e entregue aos ricos. Trabalhadores e trabalhadoras da empresa, fundada em 1970, agora são alvo de assédio moral para a adesão ao Programa de Desligamento Voluntário Incentivado, o PDVI, visando a retirar direitos e passivos da categoria referentes aos prejuízos acumulados em acordos coletivos passados. Essa medida vem acompanhada de uma proposta mal intencionada chamada de, entre aspas, regionalização, cujo objetivo é a instituição das famigeradas parcerias público-privadas, as PPPs, que nada mais são do que entregar serviços públicos para iniciativa privada. O Marco Legal do Saneamento, sancionado em 2020,
apresenta 2033 como o ano em que o Estado brasileiro deva garantir a 99% da população acesso a água de qualidade. Contudo, o discurso dos governadores é de que o Estado, com recursos próprios, não é capaz de garantir tais avanços fundamentais. Pedro Blois, diretor do Sindicato dos Urbanitários do Pará e membro da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, a FNU, destaca que está ocorrendo um processo de terceirização desnecessária. Abre aspas. A Cosampa tem fechado contratos de 25 milhões de reais para empresas terceirizadas realizarem a manutenção em adutoras que não dão problema. O Água Pará, um programa que isenta o pagamento das faturas quem consome até 20 mil litros de água, corre risco com a privatização, porque essa população que hoje está isenta vai voltar a pagar, podendo inclusive ser cobrado o retroativo do programa. Fecha aspas. Ele também destaca que os órgãos que regulam as empresas sempre têm decidido a favor de reajustes abusivos. Abre aspas. Onde houve um processo de privatização de serviço de saneamento, a primeira providência tomada pelas empresas que assumiram foi de imediato pedir reajustes acima da inflação, e a Arcon, agência reguladora, se vê numa condição de não poder negar, a exemplo da ANEEL com a Equatorial, que sempre concede esses reajustes acima da inflação, enquanto que a população recebe apenas a correção da inflação nos seus salários. Quando falamos de água, estamos falando de vida e não de mercadoria. Fecha aspas. Empresas privatizadas aumentam preços em 30%. Texto de Luiz Cláudio de Paiva Júnior, do movimento Luta de Classes. A lógica de gestão de um negócio privado é colocar os lucros em primeiro plano, enquanto o atendimento das necessidades da população é visto como um simples meio para acumular capital. Diante disso, são conhecidos os casos de empresas públicas privatizadas que se tornaram grandes fontes de reclamações pelos maus serviços prestados, péssimo atendimento ao público e altas tarifas, como é o caso das empresas de telefonia privatizadas nos anos 90, que só entre 98 e 2003 aumentaram as tarifas em 30% acima da inflação, fazendo o povo brasileiro pagar pela telefonia mais cara do mundo. Em Belo Horizonte, após a privatização do serviço metroviário, as passagens se tornaram as mais caras do Brasil, R$ 5,30, e centenas de trabalhadores foram demitidos. A concessionária fluminense Light Energia, privatizada em 1991, enviou um comunicado à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, no início do ano, alegando falta de caixa para manter as operações no Rio de Janeiro e pedindo autorização para aumentar a tarifa. Caso contrário, precisaria de dinheiro emprestado do governo para não quebrar e abandonar o serviço. Mídia burguesa contra os trabalhadores. Nesse momento, os grandes capitalistas mobilizam seus meios de comunicação de massas para promover uma campanha de deslegitimação dos movimentos grevistas e convencer a população a se opor às paralisações. Argumentam esses formadores de opinião que as greves recentes são prejudiciais à população e que os grevistas deveriam se limitar a pautas puramente trabalhistas e não políticas. Entretanto, a própria Constituição Federal prevê o direito de greve sem restrições desse tipo, deixando claro que compete aos trabalhadores decidirem quais interesses devem ser defendidos por esse importante instrumento de luta social. Ainda assim, os tribunais de justiça do trabalho costumam decidir contra os trabalhadores, que paralisam em razão de pautas políticas, instituindo, portanto, uma limitação inexistente na norma constitucional e desvirtuando a função própria do direito do trabalho, o qual acolhe o princípio jurídico da proteção ao trabalhador diante da sua posição econômica inferior à do patrão. Ou seja, a justiça burguesa usa o processo trabalhista para negar o próprio direito e reprimir os movimentos grevistas. Greve política é legítima. Contudo, antes de assumirem uma posição nas relações de trabalho, os trabalhadores são cidadãos
e sofrem junto com suas famílias os efeitos das políticas econômicas e sociais adotadas pelas autoridades legislativas e executivas em níveis municipal, estadual e federal. Tais autoridades, na ampla maioria dos casos, não são sensíveis a simples petições e reclamações públicas, bem como a justiça, como visto, é parte do aparelho estatal organizado pela burguesia para proteger seus interesses. Na luta de classes, os capitalistas detêm o controle das fábricas, das terras, dos bancos, além de possuírem um capital gigantesco para financiar campanhas eleitorais e formar bancadas parlamentares a seu favor, como a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, mais conhecida como a Bancada Ruralista, que conta com 300 deputados federais em defesa dos interesses dos latifundiários. A classe trabalhadora, por sua vez, só tem a sua capacidade de organização e mobilização social para fazer valer os seus interesses. Historicamente, os direitos sociais, tais como férias e descanso semanal remunerados, licença maternidade, reduções na jornada de trabalho, previdência e o SUS, foram conquistados com muita luta política, cujo instrumento principal de mobilização social e pressão sobre o poder público foi a greve. Portanto, todo o apoio deve ser dado aos trabalhadores grevistas nas suas reivindicações políticas, que devem contemplar pautas do interesse de toda a sociedade, como a revogação das contrarreformas neoliberais, a trabalhista, a previdenciária e do novo ensino médio. Questões ambientais, promoções de reformas estruturais econômicas, para, por exemplo, combater a injustiça do sistema tributário, que cobra mais impostos dos trabalhadores do que dos burgueses. A greve, mais do que um direito posto, é uma ferramenta de luta de massas que precisa ser ampliada. Trabalhadores de São Paulo fazem greve contra as privatizações. Texto de Lucas Carvente, que foi preso de forma injusta no último dia 6 de dezembro, enquanto lutava contra a privatização da Sabesp na Leste, e agora responde ao processo em liberdade. No último dia 28 de novembro, trabalhadores do metrô, da ferrovia e da Sabesp, professores estaduais e funcionários da Fundação Casa realizaram uma greve unificada no estado de São Paulo. A greve foi realizada para lutar contra o plano de privatizações do governador Tarcísio de Freitas. O governador fascista trabalhou para encaminhar a privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa, a ALESP, no último dia 6 de dezembro, de forma totalmente urgente e sem debate com a população. Ele também pretende privatizar a EMAI, a CPTM, o metrô e realizar cortes na educação. A atuação da militância do movimento Luta de Classes, o MLC, e da Unidade Popular foi essencial para a greve. O MLC e a UP estiveram presentes nos piquetes em todos os pátios e diversas estações do metrô, nos postos da Sabesp, em todas as regiões da capital e em diversas cidades do interior. Conversamos com a população na porta das estações do metrô e da CPTM fechadas e dentro dos trens das linhas privatizadas, fazendo a denúncia de como a privatização piora o serviço. O governador fascista, inclusive, chegou a montar um plano de contingência, abrindo alguns trechos do metrô com funcionários não treinados para a operação dos trens, gerando um grande risco e colocando mais uma vez o lucro acima da vida. Só a greve e a organização podem mudar as condições de vida da classe trabalhadora. Por isso, o MLC segue na luta por um serviço público de qualidade, com preço justo e salários dignos. Isso só acontecerá com mais mobilizações, novas greves unificadas e uma greve geral. Os planos do governo. O governador diz que quer privatizar o resto do sistema metroferroviário para, entre aspas, viabilizar a construção de novas linhas. Mas, na prática, as obras realizadas pela iniciativa privada, como a linha 6 Laranja do metrô, tocada pela concessionária espanhola Acciona, são bancadas pelo governo. Do total de 18 bilhões de reais da obra, 7,85 bilhões de reais vieram do governo estadual, somados ao empréstimo de 7,4 bilhões de reais do BNDES para a concessionária, ou seja, tudo dinheiro público. As linhas privatizadas, que são operadas pela concessionária CCR, tiveram uma falha a cada 2 dias nesse ano de 2023,
casos de descarrilhamento e muitas falhas elétricas. Porém, o número de falhas é inversamente proporcional aos lucros. As linhas privatizadas receberam cerca de 2 bilhões de reais de repasse do bilhete único para transportarem 500 milhões de passageiros no ano, enquanto as linhas operadas pelo metrô e pela CPTM transportaram mais de 1,2 bilhão de passageiros e receberam de repasse 460 milhões de reais, 4 vezes menos dinheiro pelo dobro de passageiros. No último bimestre, foram realizados leilões que terceirizam funções como a de instrutoria para operadores de trem, de operação dos sistemas de controle e do atendimento ao público. As terceirizações têm gerado um acúmulo de funções e diminuído os salários. Os operadores de trens das linhas estatais chegam a ganhar R$ 2.000 a mais que os das linhas privatizadas. Na educação, Tarcísio apresentou um projeto de lei que diminui o investimento de 30% para 25% do PIB, o que significa um corte de 10 bilhões de reais, e um projeto de privatização e diminuição da carga horária de Sociologia, História, Química, Física e Artes para 2024. Segue sem resolução também o antigo drama dos professores de contratos temporários. Atualmente, 90 mil professores, de uma rede com um total de 200 mil, terão seus contratos rompidos, fazendo com que o ano letivo comece, mais uma vez, com falta de professores nas escolas. Na Sabesp, o governador acelerou a privatização, desconsiderando a Constituição Estadual a formar uma comissão única para avaliar o processo, em vez das 3 comissões separadas exigidas por lei. Até mesmo o Tribunal de Contas do município de São Paulo questionou se uma empresa privada investiria tanto quanto a Sabesp nas recuperações das represas Billings e Guarapiranga, que fornecem água a 10 milhões de paulistas. Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade, os movimentos que constroem o nosso jornal, através do nosso Apoia-se, apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.